Senhor nosso Deus, neste momento, ó Pai querido, entramos em Tua presença, Senhor. Agradecidos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos mais um dia na Tua casa para louvar e engrandecer Teu santo nome. Deus, que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio. Ó Pai querido, a palavra diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Então, cremos, Senhor, que o Senhor já chegou, ó Pai querido. Te agradecemos, ó Pai, pela semana que iniciou e que o Senhor tem nos guardado e nos livrado. Toma os Teus servos que estão a caminho, tira todo impedimento, toda dificuldade. Traga, Senhor, os Seus filhos em paz. Também recebe a cada um de nós aqui, Senhor, essa noite que estamos aqui, Senhor, prontos a Te adorar, a receber de Ti. Ó Pai querido, que o Senhor venha nos encher da Tua presença, da Tua graça. Venha falar aos nossos corações aquilo que nós necessitamos, Senhor, para que possamos ser transformados para a glória do Teu santo nome. Que nós viemos Te adorar, Senhor, independente de qualquer situação e qualquer coisa, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Glorifique o Senhor nessa noite, digno de toda a honra, de toda a glória nesse lugar. Eu não sei como é que você entrou nesse lugar, irmãos, mas eu quero te dizer que é um Deus que peleja por você, que ajuda você a vencer as batalhas. Você precisa nessa noite romper em fé. Deus, quando ele falou de Jó, né? Ele falou para o inimigo: você viu o meu servo Jó, né? Homem íntegro, né? Jesus, ele falou daquele homem. O que o Senhor diz a seu respeito nessa noite? Não deixes que as lutas te parem, irmãos. Só Ele conhece seu coração, só Ele conhece como estou aqui. Mas eu quero romper em fé nessa noite. Se o Senhor não abrir o mar para você, sabe o que Ele vai fazer? Vai fazer você andar sobre as águas. Você crê nisso? Então vamos louvar o Senhor. Senhor, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dá a chance de eu crescer um pouco mais. Eu não quero louvar sozinho, irmãos, quero que você me ajude. Oh, aleluia, Jesus. Vou lutar e
hoje para você romper essa barreira, essa tristeza, esse obstáculo. Rompa. Jesus, Ele está aqui. Ele vai fazer você andar sobre as águas se o mar não se abrir. Então confia no Senhor. Então fala para o Senhor, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Move o sobrenatural. Lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Aleluia. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompa em fé nessa noite. Jesus está aqui nesse lugar. Rompendo em fé. Oh, aleluia. Oh, Jesus, nós queremos sentir o Teu toque nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Nós queremos ser abraçados por Ti, Pai, abraçados pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos e ansiamos pela Tua presença, Jesus. Ensina-nos a sentir o Teu coração. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar.
Glória a Deus. Estamos felizes que estamos na casa do Senhor para glorificar e exaltar o nome dEle. E como Ele é bondoso, como Ele é fiel, Ele nos abençoa. Fortalece cada um de nós, renova. Porque o pessoal às vezes fala que Deus é bom. Deus é bonzinho. Deus é justo. Justo e fiel. Eu tenho umas coisas, eu tenho umas teorias que eu falo, é aquele que é bonzinho para todo mundo. Para quem está errado, para quem está certo, para quem mente, para quem conta a verdade. Esse é bonzinho, né? Para todo mundo, quando ele agrada, é bonzinho. Deus é justo. Quando a gente falha, Ele corrige. Quando a gente está certo, Ele abençoa. Mas Ele nunca vai dispensar nenhum de nós. Por as piores coisas que a gente faça, eu às vezes fico imaginando que Deus olha só para nós, Ele não olha para as coisas que a gente faz. Ele olha para nós. Olha para o nosso coração, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não queria fazer. E eu sempre me lembro de Paulo quando eu falo disso. Quando ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal, ele fazia. Porque às vezes a gente falha em algumas coisas, Deus sabe que nós somos inocentes às vezes, né? Às vezes quando a gente tem que tomar uma decisão mais firme, a gente acaba não tomando a decisão porque fica com pena de magoar as pessoas, né? O que os outros vão pensar. E aí a gente não toma a decisão que teria que tomar para consertar determinada situação. E às vezes a decisão que a gente tem que tomar é abandonar alguém que está caminhando com a gente, que é amigo, que é, sei lá, até parente às vezes, né? Que não faz bem para nós. Não faz bem. Tem gente que às vezes vai na tua casa e você fica agoniado. Eu sei que isso não acontece com ninguém aqui. Só aconteceu comigo. Tem parente às vezes que vai na casa da gente que parece que ele carrega uma tonelada de chumbo junto com ele. E a gente, às vezes, não faz nada, não fala nada. Nem para orar, né? Quer uma oração? Pelo menos pergunta, né? Vamos fazer uma oração? Vamos orar comigo aqui? Né? Porque de repente espanta, né? Não quero orar não, vou embora, vou até embora. Porque às vezes pessoas que entram na casa da gente, é muito complicado. A gente tem que estar o tempo todo vigiando. O cristão ele tem que estar vigiando. Porque às vezes Deus tira a gente de alguns lugares para a gente não ficar misturado com um determinado ambiente. E aí a gente anda com uma pessoa que traz aquele ambiente para perto da gente. Uma vez eu falei para um menino viciado, ele falou, mas o inimigo fica me perseguindo. Eu falei, é mesmo? Toda hora, quando eu estou distraído, ele me pega. Aí eu falei, ele te pega quando tu está distraído? É? Mas me explica então como é que funciona isso. Porque ele veio aqui atrás de você ou você foi lá na boca de fumo? Não. Eu fui lá comprar um negócio lá. Eu falei, foi você que foi atrás dele, pô, não foi ele que veio atrás de você. Ah, mas ele mandou, pastor, o cara lá pegar o negócio. Tá, mas ele mandou o cara pegar o negócio, mas o cara está ligado. Ele está ligado no inimigo. Ele sabe que em qualquer momento de distração, o inimigo vai pegar ele no contrapé. Então ele já tem conhecimento, já conhece palavra. Aí ele vai lá. Então se ele determinar para ele que ele tem essa fragilidade, ele não vai ficar curado nunca. E aí fica provado que hoje,
como ele entendeu, ele conseguiu se libertar. Por quê? Porque ele se afastou. Se afastou das pessoas, se afastou do lugar. Eu vejo ele agora, está totalmente diferente. A aparência mudou, o corpo mudou, está até mais fortão, mas se desvencilhou, conseguiu se desvencilhar. A gente não pode dar não é garantia. A gente não pode deixar o inimigo dominar. Se a gente sabe que tem fragilidade numa área, a gente tem que vigiar dobrado naquela área. Dobrado. Ah, eu tenho fragilidade com amizade, com pessoas. Igual tem uma música no mundo que fala, né? Ele é ladrão, mas é meu amigo. Ele é safado, mas é meu amigo. É só para o mundo mesmo isso, porque não sei como é que pode conviver com um negócio desse. Pode ser até conhecido. A gente tem um monte de conhecido que é assim. Mas amigo? Você vai contar um particular, ter um segredo teu com uma pessoa dessa? Não, porque você não tem confiança. No amigo você tem que ter confiança nele. Então, nós temos que olhar, porque às vezes a nossa caminhada espiritual depende disso. Depende desse entendimento, dessa visão, para que o Espírito possa fortalecer. É igual eu estar andando num caminho errado, o Espírito vai me tira. Me bota no caminho certo. Aí eu estou andando, daqui a pouco eu volto para o caminho errado de novo. Aí ele me tira, me bota aqui. Aí eu volto de novo para cá. Eu digo, peraí, meu filho, o que tu quer? Tu quer andar no caminho certo, quer andar no errado. Se eu tirei você... muitos amigos, já falei isso aqui, muitos amigos, depois que eu me converti, que eram meus amigos, acabou. Ficou reduzido a uns 3 aí, sei lá. Amigos mesmo, porque você conta coisas particulares e tal. Mas tem gente que tem 50 amigos. Parabéns para ele. Tem tudo. Mas nós temos um amigo em comum que nós podemos confessar tudo para ele. Falar tudo, não esconda nada. Não esconda nada dele, porque ele pode te ajudar a solucionar tudo. Tudo. Ele tem resposta para tudo. Às vezes a gente guarda algumas coisas até de Deus. Eu já falei, a gente precisa ser objetivo. Não dá para ficar sendo genérico. Seja objetivo. Senhor, eu estou com um problema. É como se Jesus estivesse aqui na tua frente e falando assim, o que é que você quer hoje, agora? O que é que você quer? Eu quero ficar liberto disso aqui. Eu quero ficar liberto. De quê? Tu tem 4 coisas aqui erradas que tu faz, pô. Qual delas tu quer? Eu quero ter o domínio da minha mente. Não quero que o inimigo domine mais a minha mente. Me ajuda, Senhor. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que Deus vai falar, coloca o capacete na tua cabeça, da salvação. Para blindar. Sentimento. Eu quero ficar livre. E quero ter domínio dos meus sentimentos. Porque o inimigo trabalha muito nisso, no sentimento das pessoas. Quer mexer, né? Quer ficar, para ficar com pena, a pessoa ficar com pena, para a pessoa ficar preocupado. É o que eu falo com a minha mãe. Mãe tem um negócio assim especial, né? Diferente. O cara está com 70 anos, a mãe trata ele igual se ele tivesse 5, 7. Hã? Eu falo, mãe, se preocupa com as suas coisas, mãe. A senhora só está com 84 anos, você vai ficar se preocupando comigo? Se preocupa com as suas coisas, que já é bastante coisa. Porque eles esquecem que eles passaram por essas situações que a gente passa hoje. Mas não querem que a gente passe, quer evitar. Não tem como evitar. É um processo. E nós, então, cristãos, nós passamos
por processos de preparação que às vezes parece que tu vai perder. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente e parece que não tem resposta, parece que não vai dar certo. Parece que está tudo conspirando contra você para dar errado. Mas não é não, é Deus que está permitindo para você vencer. Para a tua vitória ser maior do que você imagina. Para você poder cantar depois o hino da vitória. Todo mundo vê você cantando o hino da vitória, igual o Davi entrou dançando com a arca na cidade. A mulher está maluco, está bêbado, está... Teve que reconhecer, né? Então a gente passa por situações para a gente aprender, para criar em nós resistência. Resistência é uma palavra muito forte. Porque quando você cria resistência, resistência não é sobre uma determinada coisa. Você é resistente. Então você é resistente a todas as coisas. Se vier tentar furar o bloqueio, você está resistente. Pode tentar de qualquer maneira. Você tem que resistir. Jesus resistiu o tempo todo. Tentaram ele de tudo que foi forma. Eu tenho sido tentado. De 2 meses para cá, eu já fui tentado 4 vezes. Aprenda uma coisa. O inimigo ele não precisa de porta grande para ele entrar não, tá? A Bíblia diz que ele precisa de brecha. Sabe o que é brecha? Brecha. Aí ele vem com aquele dedo, com aquela unha podre, cheia de bactéria, enfia naquela brecha e vai abrindo. Daqui a pouco entra a mão, daqui a pouco ele abre e entra. Eu compro uma mercadoria, pego a mercadoria, mostro para o conferente, boto no carro, daqui a pouco vem o cara com a mesma mercadoria para me entregar. Aí eu pergunto, o que é isso aí? É seu? Meu não. Não, mas está lá na nota. Mas está ali no chão do carro. Que eu falei para você que eu botei ali. Para que tu quer que eu leve isso aí? Está querendo me derrubar? Está querendo que eu leve desgraça para minha vida? Isso não é meu não, rapaz. Eu só quero o que é meu. Leva de volta. Aí o cara olha um para o outro. Passa mais 15 dias. Ó, peguei aqui a mercadoria, tô botando lá, tá 5 disso aqui, ó, tá? Tô levando aqui, hein? Aí, daqui a pouco vem o cara com a mesma mercadoria para botar no carro. Quando ele vai botar, o que é isso aí? Não, é seu. Tá na nota. Falei, mas tá na nota, mas eu já peguei, pô. E tá na nota, e nem esse aí que tu tá botando. É de 1, você tá trazendo 5. Em vez de trazer 5 de 1, trouxe 5 de 5. Para engordar mais a maldição, né? Para ficar mais robusta. Não, agora é dinheiro pra caramba. Agora, poxa, aquilo era pouco. Agora não, agora é mais. E o diabo do lado olhando ali, o demônio do lado olhando. Vamos ver se ele vai botar, vamos ver se ele vai levar. Acho que ele vai levar, agora vai levar. Agora dá um dinheiro legal, agora ele vai levar. Conferente vê, mas tá aqui na nota, o cara quer brigar ainda. Tá aqui na nota, tem 5 aqui. 5 de quê? Qual é a quantidade que está aí? De 5 litros ou de 1? Ah, é de 1, é de 1. É, mas é de 1, mas já está aqui, pô. Pode levar isso aqui de volta. Aí o cara, ia lá. Quer dizer, e isso foi 5 vezes já. Tu acha que ele vai parar? Não. Ele vai tentar quebrar o que em mim? O que eu acabei de falar antes. Minha resistência. Eu já estou treinado com ele já. Não adianta.
vai tentar quebrar minha resistência. Então a gente tem que criar o que em nós? Resistência. Porque aí você vai resistir a tudo, até um sentimento que ele tenta colocar em você, para você ficar melindrado, baqueado, derrubado. Mas se você resistir, a Bíblia, quer ver? A Bíblia fala o quê? Resistir, e eu pensei que era o diácono. Resistir ao diácono, tinha um amigo meu que falava resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Que isso, rapaz, tá maluco, rapaz? É o diácono, é o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque, meu irmão, se a resistência tiver a todo vapor, não tem como, meu irmão. Não tem como evitar. Não vai conseguir entrar, não vai furar o bloqueio. E aí, você tem resistência. Então, qualquer artimanha, qualquer coisa que vier, você vai resistir. Qualquer tentação que vier. Então, a gente precisa exercitar a resistência. Para que o inimigo se afaste. É tão legal, sabia? Quando você começa a criar uma confiança excessiva. Ei, pastor, é porque o senhor não tem problema. É mesmo? É mesmo? Quer trocar comigo? Eu sento aí na cadeira e alguém vem para cá. Fazer o que eu faço. Eu digo que eu não faço nada. Para mim eu não faço nada. Mas eu sei o peso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você colocar no teu interior e na tua mente que você tem problema demais e é por isso que você fica assim, sabe quem é que está falando isso para você? Não é Deus, não. Ah, Deus está falando para mim que eu estou sobrecarregado, por isso que eu estou cansado. Não, não é Deus, não. Porque Deus pega o sobrecarregado e tira o peso dele todinho. Não, mas como é que o senhor sabe disso? Está escrito, pô. Vem cá. Traz o teu fardo pesado. Deixa aqui comigo e leva o meu, que ele é o quê? Descarrega ou não? Para mim, ele descarrega. Tira todo o peso. Agora o inimigo vai botar na minha mente. Não, vai não. Tu tá abalado. Teu emocional tá cansado. Então a gente precisa ficar esperto com isso, com essas armadilhas. Amém? Fica ligado, cria resistência. A irmã Neide vai me ajudar, a esposa do Nelson. A moça que está toda de preto. Encontro de casais. Eu vou logo na faixa vermelha ali, ó. R$50. Pelo amor de Deus, quem não pagou ainda, paga. Porque a gerente do jantar já está quase que me cobrando. Pastor, tem gente que não pagou. R$50. Se não conseguir pagar, não tem problema não, pô. Ei, pastor, fala com o senhor. Não, fala com o teu marido. Se não conseguir, eu falei, se não conseguir pagar, não tem problema não. Mas quando o pessoal já ia perguntar, fala com o senhor, pastor. Não, fala com o seu marido. Tem que pagar, amor, tem que pagar. Vamos participar, gente. Parece que já tem os 20 casais, né? Mas tem 15 que pagou, né? Né, Silvano? 15 que pagaram? Tá faltando 5 ainda, vai perder a vaga, hein? O pastor está querendo trazer mais gente aí, né?
Pastor Alexandre está querendo trazer. O Galdino daqui a pouco vai encher de gente essa igreja aqui. Então vamos fazer isso aí, vamos participar. Eu creio que vai ser algo assim muito especial. A gente vai sair daqui bem diferente. Porque eu, pelo menos, que eu me lembre, eu nunca participei de encontro de casais com um tema desse. Já participei de vários, mas com um tema desse, porque esse tema aí, a igreja é cheia de dedo, né? Parece que os homens da igreja são diferentes, né? São cheios de, né? Não pode. Né? Quer falar às vezes um negócio no ouvido da esposa? Não pode não, porque o diabo vai ouvir. Então aí não fala, né? Então ali o negócio vai ser diferente. De repente a gente vai sair daqui meio quente, meio chaleira. As meninas vão se preparar, porque a chapa vai esquentar. Pode ser que o cara chegue em casa, durma pra caramba, que vai receber tanta informação, vai dormir. Vai trazer ela? Comprar um presentinho para dar para a esposa. Entendeu? Vem para cá cheio de amor no coração, entendeu? Os maridos, junta um bocado de amor no coração e vem para cá. Entendeu? Que vai ser, né? Bota o coração no bolso, tá? Né? Então, uma lembrancinha, quem sabe, né? De repente chega em casa e tal, né? Depois da lembrança, aí o cara diz, pelo amor de Deus, Jesus, glória a Deus. Então vamos participar aí, que eu acho que vai ser muito interessante para nós. Para mim, pelo menos, vai ser, porque que eu me lembro, nunca participei com esse tema. Já? Eu não me lembro, não. Tem muito tempo. Estou querendo de novo. Estou querendo participar de novo. Muita coisa. Tem hora que eu fico querendo lembrar, mas, rapaz, não vem na lembrança. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus amado, queremos agradecer, Senhor, pela sua presença, agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o cuidado que o Senhor tem tido com a nossa família, com a nossa casa, nossos filhos, tudo aquilo que nós tocamos, eu creio que o Senhor tem abençoado. Mas nesse momento, Senhor, nós estamos aqui reunidos para agradecer, em primeiro lugar, pelos recursos que o Senhor tem enviado até nós. E pedir, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para usar esses recursos. Se entramos em alguma dívida, Senhor, nos ajuda e nos orienta a não entrar de novo. Se existe algum irmão entre nós precisando de uma porta de emprego, ajuda esse irmão, essa irmã a conquistar essa vaga, para que eles também tenham um equilíbrio nas suas finanças e seus compromissos. Aqueles que estão trabalhando e as empresas estão disponibilizando vagas para aumentos de salário, que o Senhor indique os teus filhos como as pessoas certas e capacitadas para ocuparem essas vagas, Pai. Aqueles que têm processo, Pai, na justiça. Pai, em nome de Jesus, eu tenho clamado, tenho pedido, Senhor, que o Senhor tire esses processos de onde eles estiverem, tragam eles à tona e que os juízes e desembargadores toquem, peguem esses processos e deem causas ganhas aos teus filhos para que eles possam pegar esses recursos até o final do ano, Senhor, para que possa arcar com compromisso, quitar dívidas, equilibrar a situação financeira e ter uma passagem de ano tranquila, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa e multiplica as sementes que os teus filhos têm lançado na tua casa e na tua obra, Senhor. E aqueles que não podem participar hoje, também não permita que falte coisa alguma, Senhor. Que eles tenham entendimento e condição, que o Senhor crie condição para que eles possam participar desse momento, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Vou estar aqui à frente, recebendo esse envelope e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Me fizeram prosseguir, várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me recusei.
Glória a Deus. Vamos receber o pastor Érica com carinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 6. João 6. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o final do capítulo, versículo 60. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito, Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui no meio de nós, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz ainda mais, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração para receber a tua palavra, Jesus. Vem sobre nós, tirando todo engano, Pai, tirando tudo aquilo que não provém de ti, Pai, tirando tudo aquilo que tem feito a gente se afastar da tua presença, Senhor. Que nessa noite venhamos chegar para mais perto, Pai. Que venhamos entender, assim como Pedro, que não há outro como tu. Que venhamos entender, Pai, que não há lugar que possamos ir, senão diante de ti, senão na tua presença, Pai. Porque tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito obrigado pelo teu Espírito, muito obrigado pela tua presença. Usa-me nessa noite, Pai, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, aqui nós vemos aqueles homens que seguiam Jesus, começa a questionar a palavra que Jesus estava pregando. E falando, dura esse discurso, quem pode ouvir? E Jesus já sabia a intenção do coração daqueles homens. Porque se nós formos ver no início do capítulo 6, nós vamos entender o porquê que eles estavam assim. O início do capítulo 6 é uma passagem muito conhecida, né? Nós cantamos até o louvor domingo aqui, 5 pães e 2 peixinhos, a multiplicação dos pães e peixes. A palavra vai dizer que Jesus ensinava uma multidão e a hora vai se passando e os discípulos vão se preocupando e chegam para Jesus: Jesus, é melhor que a gente despeça essa multidão. Já está tarde, eles vão ficar com fome, vão ficar reclamando e nós não temos como alimentar todas essas pessoas. E Jesus vira para os seus discípulos: alimenta vocês. E eles falam: Senhor, mas nem se nós tivéssemos aqui um dinheiro, nós conseguiríamos comprar alimentos para toda essa gente. E ele pergunta: o que vocês têm aí? Nós não temos nada, mas tem um menino aí com um cesto, com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para toda essa multidão? E o interessante aqui não é em si a multiplicação, mas é o que Jesus faz com tão pouco. Os
discípulos de Jesus, mesmo caminhando com Jesus, eles olham aquela situação e não têm possibilidade de resolver o problema. Não entenderam quem Jesus era e o poder que vem dele. Quantas vezes nós somos assim? Às vezes passamos por situações, às vezes temos algo que pode dar início a uma resolução do problema, mas nós achamos que não é suficiente. E esquecemos aquele que é por nós. Esquecemos aquele a quem servimos, que é o Deus Todo-Poderoso que faz milagres. E a gente olha para aquilo que temos nas nossas mãos, olhamos para nós mesmos, olhamos para o nosso interior e não vemos possibilidade alguma. Só que a gente precisa parar de olhar para o humano e olhar para o sobrenatural, que é o que Deus pode fazer. Parar de olhar para o natural, olhar para aquilo que a gente pode resolver, porque há momentos que nós não vamos conseguir resolver. Porque a gente acha que as coisas vão acontecer onde a nossa mão alcança, onde eu posso agir, onde eu posso atuar. Quando na verdade vão ter momentos, queridos, que não vai ser na força do teu braço, mas vai ser o Senhor agindo, fazendo milagre, multiplicando aquilo que você tem nas mãos. E a gente olha, às vezes, a nossa pequenez, a nossa insignificância, o pouco conhecimento que nós temos e fala, o que é isso? Mas só que em Deus tudo é possível. Sabe, e o que eu sou capaz de liberar, que talvez na minha mão não seja nada, mas na mão do Senhor, pode alimentar uma multidão. E o interessante aqui nessa parte da multiplicação é que aquele menino se deixou ser visto com o que tinha e ofereceu aquilo que tinha. Porque não estamos falando do que um cesto daquilo que os discípulos tinham. André, quando chega e interpela Jesus, ele não está falando, Senhor, eu trouxe aqui um cesto com 5 pães e 2 peixes. Não, ele fala, tem um menino aqui que está com 5 pães e 2 peixes. Aquele menino ofereceu aquilo que tinha, mesmo sendo pouco. E o que eu trago quando eu venho encontrar com Jesus? O que eu estou disposto a oferecer? Talvez você esteja aqui nessa noite e olhe para você e fale, eu não tenho nada a oferecer, mas quem disse que Deus precisa de muito? Ele só quer o seu coração e Ele pode fazer um milagre. Sabe, às vezes a gente acha que não tem muito para oferecer para Deus, mas aquilo que a gente tem é o que a gente precisa entregar para Ele, é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso viver. Sabe, talvez você olhe para você e não veja condições de ser usado, talvez você olhe para você e não veja condições de que aconteça nada, mas deixa eu te falar uma coisa, se você se colocar na presença de Deus e deixar Ele agir, você vai ver algo grande acontecendo através da sua vida. Sabe, quando eu comecei a trabalhar para Jesus, eu não comecei pregando, eu não comecei tocando no louvor, muito pelo contrário, eu comecei dentro de uma salinha, ali como um faz tudo no altar. Eu era do ministério de som, só que eu não ficava na mesa de som, eu não ficava no computador, eu ficava lá na igreja dos meus pais, igreja grande, né? Aí tinha um espaço do lado do altar, era lá que eu ficava em pé o culto inteiro, só ali se precisasse ajeitar alguma coisa, trocar um microfone, ajeitar uma caixa ali, que tivesse acontecido algum problema. Foi assim que eu comecei. Aí depois as coisas foram aumentando, aí eu comecei a aprender a mexer no computador, multimídia, aprendi a mexer na mesa de som, depois entrei no louvor, e as coisas vão acontecendo, e a gente olha, às vezes se vê tão pequeno e acha que não pode acontecer algo maior, quando na verdade é através das coisas pequenas que as coisas começam a acontecer. Muitas pessoas não vivem o sobrenatural porque não estão dispostas a entregar tudo para Deus. Aquele menino entregou tudo que ele tinha. Ele levou aquilo ali para ele, mas quando ele viu a necessidade, ele se deixou ser visto, ele ofereceu o que ele tinha. E aqueles homens se fartaram, porque a palavra vai dizer que Jesus multiplica aquilo, alimenta toda a multidão e ainda sobra em abundância. Porque Jesus, quando opera um milagre, ele não faz o básico, não, é em abundância. E aqueles homens se fartaram tanto, que eles vão para casa extasiados, eles vão para casa impactados, mas não por causa de Jesus, mas por causa do milagre, por causa do que eles viveram, porque eles saciaram a sua fome. Talvez muitos daqueles ali não comiam peixe há quanto tempo, talvez não tinham nem condições de comer direito. Era uma multidão muito grande, com certeza ali no meio tinham pessoas que talvez não comiam há alguns dias.
Pessoas passando necessidade foram saciadas. Só que eles não entenderam o que Jesus estava oferecendo. Jesus não oferece migalhas. E eles estavam em busca de migalhas, porque buscar Jesus por coisa natural é buscar Jesus por migalhas. Quantas vezes a gente vem para a igreja não por aquilo que Jesus é, mas por aquilo que Ele pode fazer. Isso é buscar Jesus por migalhas. Ah, mas Jesus pode me dar um emprego que eu tanto sonho. Meu irmão, isso é migalha diante daquilo que Deus nos oferece. Ele nos oferece salvação, libertação, transformação, uma família estruturada, uma vida estruturada. O que é isso diante do emprego? O emprego vai ser consequências daquilo que Jesus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Os bens materiais vão vir diante daquilo que Jesus vai trazer de transformação para você. Então não fique preocupado com isso. Não fique como aqueles homens que perderam uma oportunidade de caminhar com Jesus por estar atrás de migalhas. E aqueles homens buscam Jesus. Jesus está ali ensinando a palavra, trazendo um conhecimento. A gente vem para a igreja para adorar Jesus, mas aqueles homens tinham o privilégio de estar assistindo Jesus falar. E estavam preocupados com a comida, com o pão. O pão que, se a gente pegar hoje, deixar para amanhã já está duro, já nem serve mais. Talvez botar no fogo ali, esquentar um pouquinho, talvez fique até bom, mas que 2 dias, 3 dias já não serve mais para nada. E era isso que aqueles homens estavam buscando. E muitas vezes eu e você estamos nessa mesma maneira. Buscando migalhas. Buscando aquilo que vai saciar momentaneamente, mas aquilo que Jesus traz vai saciar o nosso espírito. Lembra do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? A mulher fala, mas o senhor não tem nem com que tirar água, que água você pode me oferecer? Ele fala, mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, eu te daria água viva. Jesus quer nos dar água viva, quer nos fazer vivos verdadeiramente. E a gente às vezes vem para Jesus buscando isso aqui, buscando uma água que a gente bebe, daqui a pouco tem sede novamente, buscando um pão que a gente come, daqui a pouco tem fome novamente. E a palavra vai dizer que aqueles homens buscam Jesus, no dia seguinte vão ao encontro de Jesus, não encontra Jesus e Jesus já tinha atravessado o mar, porque logo depois disso vem aquela passagem que eu gosto muito, né, que quando Jesus vai andando por sobre as águas, e eles atravessam o mar, e aqueles homens atravessam atrás de Jesus, e quando encontram Jesus fala, como é que o Senhor chegou até aqui? E Jesus já vem cortando barato, fala, eu sei por que vocês vêm atrás de mim. Não é pela minha palavra, não é aquilo que eu posso oferecer, mas é por conta daquele pão que vocês comeram ontem. É por milagres. Eu não estou falando aqui que Jesus não vai fazer um milagre, que Jesus não vai fazer o sobrenatural. Ou que Ele não pode abrir portas sobre a sua vida, sobre a sua casa. É claro que vai, Ele vai. Mas essa não é a prioridade, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para nos dar vida, para nos salvar. Ele não morreu na cruz para que a gente tivesse dinheiro, para que a gente tivesse uma boa casa, para que a gente tivesse um bom emprego. As bênçãos são consequências. Buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos nós vamos ter se nós buscarmos a presença dEle. Sabe, e Jesus está ali querendo ensinar uma palavra, e mesmo diante daquela situação, Jesus é misericordioso, Ele continua ensinando. Mas aqueles homens não querem ouvir, porque a palavra é dura. Eles querem algo que amacie, né, o coração, algo que tranquilize, né? Jesus fala uma palavra boa, até porque Jesus estava repreendendo ele, falando, eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Jesus estava trazendo algo espiritual para aqueles homens, eles vendo como algo natural e ficam aterrorizados com aquilo. Acham que Jesus está cometendo uma blasfêmia. Por quê? Porque não entenderam que Jesus era Deus. Eles não entenderam o porquê Jesus veio. Eu já falei aqui, quando eu preguei sobre o caminho de Emaús, que a esperança do povo de Israel não era que o Messias
viesse para salvar o nosso espírito, era que o Messias viesse como alguém político, que viria para tirar Israel do jugo de Roma, e seria o governador, o rei de Israel. Isso é querer limitar o poder de Deus. Sabe quantas vezes nós queremos limitar o poder de Deus? Ah, Senhor, porque eu preciso, eu estou passando por necessidade, eu preciso pagar aquele boleto. Querido, Deus está cuidando de tudo. Se você se preocupar com as coisas dele, você vai ver o sobrenatural acontecendo sobre a sua vida. Sabe, você vai ver as coisas transformando na sua casa. Você vai ver as coisas se ajustando dentro de você. E você vai ver o cenário que você se encontra mudando. Mas você precisa priorizar Deus. Priorizar aquilo que é importante, que é a presença dele sobre nossas vidas. Aqueles homens não queriam ouvir. Aqueles homens não queriam escutar, porque eles sabiam de tudo. Eles queriam o que Jesus podia oferecer ali. Eu quero comer pão, eu quero comer peixe, eu quero ver as maravilhas, eu quero um milagre, eu quero a cura. Eles não queriam ouvir o ensinamento. E é aí que está o problema. Porque a gente chega a um ponto que começa a achar que é maior que Deus, que sabe mais do que Deus. Aí você pode virar, pastor, mas que absurdo isso, como é que eu vou achar que eu sou maior que Deus? A partir do momento que nós damos lugar às nossas convicções, às nossas ideias, nós estamos falando, Deus não sabe de nada, eu é que sei. Quando nós preferimos priorizar aquilo que a gente acha que é certo, diante daquilo que Deus está nos mostrando que é o certo, a gente está falando que Deus não sabe de nada. E é aí que começa a nossa queda. Lá em Juízes nós vamos ver um exemplo perfeito sobre isso. Sansão foi um homem levantado por Deus para governar sobre o povo. Não governar, né? Para julgar Israel, né? Era um dos juízes. Um dos 6 juízes que Deus levantou ali entre a morte de Josué e o reinado de Saul. E Sansão começou muito bem, forte, fazendo o que Deus queria, só que ele, com o passar do tempo, ele foi se achando demais, e aí que está o erro. O problema não é como a gente começa, mas é como a gente termina. E lá em Eclesiastes 7, versículo 8, vai dizer, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Não é como a gente chega para Jesus, mas como a gente permanece na nossa caminhada e vamos chegar no final dela. A vida com Jesus é uma busca diária. É diariamente eu reconhecendo que eu sou falho, reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo que eu careço da misericórdia de Deus e buscando em Deus entendimento, direcionamento para seguir a vida. É diariamente, só que Sansão não entendeu isso. Ele começou a se achar demais, achando que todo aquele poder vinha dele. E que ele podia fazer o que ele quisesse, que não tinha problema. Se colocando em situações onde Deus não queria. Por quê? Porque não queria ouvir. Nem a seu pai, quando seu pai o aconselhava, ele não ouvia. E quantas vezes nós estamos assim? Não queremos ouvir. A nossa vida está tudo errado, está tudo caminhando errado, mas está tudo bem. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu sou o cara, porque Jesus me usa, porque Jesus opera através de mim, porque eu já orei, pessoas foram curadas, e a gente começa a achar que o poder vem de nós, e não é assim. Nós somos instrumentos. O pastor fala aqui do bisturi, né, na mão do médico, é exatamente isso. O bisturi cura alguém. O bisturi faz alguma cirurgia sozinha. Ou se o médico não pegar e manusear o bisturi, algo vai acontecer. Se Deus não vier sobre você, querido, não vai acontecer nada. Se Deus não operar através da nossa vida, não adianta, a gente pode orar, pode jejuar, pode fazer o que for, não vai acontecer nada, porque o poder vem dele. E Sansão começa a tomar atitudes, uma atrás da outra, contrárias àquilo que Deus fez. Ele era nazireu, não poderia cortar o cabelo, mas também não poderia tocar em defunto. Aí ele, com fome, vê o mel no leão morto, vou lá pegar, porque é o mel, qual o problema? E a gente começa a relativizar as coisas. A gente começa a relativizar aquilo que Deus vai nos direcionando. Por quê? Porque a gente sabe demais.
nós somos autossuficientes. Porque hoje em dia é o que é pregado, é ser autossuficiente. Você não depende de nada, você não depende de ninguém, você se basta. E quem disse que nós nos bastamos? Nós precisamos sim um do outro. Sabe, é ter um suporte. Aí, não, mas eu não preciso ser pastoreado. Sabe, e é isso que tem se pregado no mundo. Você se basta. Você sabe muito bem o que é melhor para você. Então, viva a sua vida do seu jeito. Se te faz feliz, qual é o problema? E começa a relativizar aquilo que Deus tem nos direcionado. Começa a relativizar aquilo que Deus tem nos orientado. E a gente viu o fim de Sansão. Sansão começou como um guerreiro e terminou como um palhaço. Porque foi exatamente assim, ele foi colocado lá para tirarem sarro dele, amarrado, furaram os olhos dele, rasparam a cabeça dele, ele perdeu todo o poder. E a gente vai se enredando em uma situação que às vezes nós mesmos não conseguimos voltar, porque Sansão não conseguiu voltar. Sansão, no final, a gente não vê arrependimento, a gente vê remorso, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com o caminho que nós temos trilhado, com as ideias que temos colocado no nosso coração, com a maneira que nós temos direcionado a nossa vida. Será que nós temos seguido aquilo que Deus tem nos determinado? Será que verdadeiramente temos buscado a Deus? Jesus, quando vira para os seus discípulos, ele fala: e vocês também não vão? Será que a gente vai ser como aqueles outros que, quando nós ouvirmos uma palavra que não é de acordo com aquilo que nós esperamos, que vá contra o nosso coração, será que a gente vai virar as costas e ir embora, ficar magoado? Ou será que nós vamos entender a correção de Deus? Porque eu já falei aqui, a palavra ela não veio para amaciar o nosso coração, ela veio para nos confrontar. Se está afagando o nosso coração, tem alguma coisa de errado. Se está mexendo com o nosso ego, está alguma coisa de errado. Tem que movimentar o nosso interior para nos impulsionar a mudar, não a permanecer como estamos. Nós vemos Sansão tomando atitudes uma atrás da outra errada, até que ele casa com Dalila, o jugo desigual. E a Dalila, colocada ali pelos filisteus, faz a cabeça dele para que ele revele o seu segredo. E aí acabou. E a gente viu o fim de Sansão. Por quê? Porque não queria ouvir. Porque quando foi confrontado não deu importância. Porque só se preocupava com as suas ideias. Porque só se preocupava com aquilo que ele acreditava. Porque só se preocupava com os seus ideais. Porque ele achava que ele sabia de tudo. E aqueles homens estavam muito assim. Eles ouviram Jesus, ficaram escandalizados com a palavra e viraram as costas e foram embora, porque eles não estavam nem aí para a palavra. A gente tem que se preocupar mais com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Isso, quando Deus vem para nos corrigir, é Ele mostrando que nos ama. Porque Ele quer nos moldar, porque Ele quer nos fazer vencer, porque Ele quer nos fazer trilhar o caminho que Ele tem para nós. E às vezes a gente não está muito preocupado com isso, porque às vezes a gente está passando por tantas lutas, tantos problemas, que a gente não está preocupado. E a gente quer resolver o problema e fica focado na bênção, fica focado assim: eu preciso resolver isso, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso transformar essa situação, e eu fico buscando aquilo, quando na verdade o Senhor fala: acalma o seu coração, me busca, que eu já estou resolvendo tudo, eu já estou trabalhando, eu já estou operando. Sabe, e a gente tem que se ligar nisso, meu irmão. Qual tem sido a prioridade da nossa vida? O que a gente tem priorizado na caminhada com Deus? Como é que eu tenho vindo diante da presença dEle? Como é que eu tenho me apresentado para o Senhor? Como esses homens que só queriam o pão? Ou como Pedro que fala: Senhor, para onde iremos? Pode vir palavra dura, pode vir o que for, mas essas palavras são palavras de vida eterna. Sabe, Pedro reconheceu que mesmo que a palavra fosse dura, mas era a palavra que trazia vida.
O confronto de Deus, ele não vem para nos matar, ele vem para nos trazer vida, para nos transformar. Como Jacó, que estava angustiado, e o Senhor vem para guerrear com ele, mas Jacó sai mudado, sai transformado. Jesus vai te transformar, ainda que venham confrontos, ainda que venham lutas, mas Jesus vai te mudar de dentro para fora. Jesus vai mudar o seu interior, e a partir da mudança do seu interior, você vai ver a sua realidade transformada. Jesus não morreu na cruz por bens materiais, Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. É necessário que Deus abra nossa mente, mude o nosso interior, para que depois possamos viver o milagre. Viver o evangelho não é igual a um restaurante. Hoje eu quero ir numa pizzaria porque eu quero comer pizza. Estou querendo comer um churrasco, então vou naquela churrascaria lá. A gente quer tratar a igreja como se fosse um restaurante. Não, eu vou lá porque eu quero ouvir uma palavra específica e tal. Só que, será que é isso que Deus tem para nós? Aqueles homens estavam ali, não, eu vou lá, eu não quero ouvir, eu quero ser alimentado, eu quero pão. E Jesus fala, eu tenho muito mais do que pão para te oferecer. Eu tenho muito mais do que peixe para te oferecer. E aqueles homens não entenderam. Será que a gente não entendeu ainda o que Jesus pode fazer na nossa vida? Aí Jesus lembra do maná. Lembra lá do maná? Deus dava o maná, mas se deixasse para o dia seguinte estragava. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como tem sido a nossa vida com Deus? Será que nós olhamos para Jesus e só vemos os milagres? Ou será que nós olhamos para Jesus e vemos a salvação da nossa vida? Como nós temos olhado para Jesus? Como um garçom? Ou como nosso Salvador? A gente precisa mudar nossa mentalidade e começar a buscar o Senhor verdadeiramente. Começarmos a nos entregar por inteiro. Entender que Jesus pode fazer um milagre, mas o meu foco é a presença, ainda que Ele não faça. Porque talvez o milagre que Ele queira fazer não é aquele que você espera, mas é aquele que você necessita. Então, se viermos para Jesus buscando milagres, se Ele não fizer aquilo que a gente espera, a gente vai embora, a gente vai largar tudo, porque o nosso foco é algo específico e não o Senhor. Igual aqueles homens, eles foram buscando algo, não encontraram, Jesus veio para aquilo que eles necessitavam. Não encontraram, eles foram embora, viraram as costas. E quantas vezes nós fazemos isso? Ah, pastor, mas eu estou na igreja, eu venho nos cultos. Mas como tem sido o seu relacionamento com Deus? Será que é o mesmo de antes? Temos que olhar para o nosso interior e analisar, será que a minha vida é a mesma? Será que eu ainda sou o mesmo do início da minha caminhada, de quando eu me converti, do primeiro amor? Será que eu ainda estou no primeiro amor? Ou será que tem algo diferente? Ou será que algo mudou? E se mudou, por que mudou? Aonde foi que mudou? A partir de que momento a minha vida com Deus mudou? O meu relacionamento com Deus mudou? Porque Deus não muda, quem muda somos nós. Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Quem muda somos nós. Então, se tem algo diferente, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e procurarmos aonde temos errado, aonde temos falhado, o que nós deixamos de fazer e o que Jesus espera de nós. O relacionamento com Deus não é de interesse, mas é de entrega. Nós somos servos e Ele é o nosso Senhor. Entender isso é crucial para a nossa vida com Deus. Entender que nós fomos criados para servir a Ele. E ainda assim Ele nos abençoa. E Ele nos chama de amigos. Que nessa noite você possa olhar para dentro de você e procurar, será que eu tenho sido mesmo? Ou será que eu tenho agido como esses homens que só querem o pão?
Será que eu estou como aquele menino que estava disposto a entregar tudo? Será que nós estamos dispostos a entregar tudo para Jesus? Entregar tudo não é fácil, querido, porque muitas vezes Jesus vai falar, ó, isso aqui você tem que abrir mão. E será que nós estamos dispostos a abrir mão? O menino poderia guardar para ele aqueles pães, aqueles peixes. Podia virar e falar, não, eu vou guardar, porque isso aqui mal dá para mim. Estou cheio de fome, estou aqui desde cedo. Mas ele entregou porque ele sabia que era Jesus. E olha o milagre que Jesus fez. Muitas vezes não é fácil entregar. Muitas vezes entregar algo vai nos custar muito. Mas a gente precisa entender que quando nós entregamos nas mãos de Jesus, querido, a gente não fica no prejuízo. Ele vai multiplicar. Ele vai transformar. E a gente precisa entender uma coisa, se Jesus tem nos pedido algo, é porque aquilo não vai nos fazer falta. É porque, muito pelo contrário, é porque aquilo tem nos feito mal. E Jesus quer mudar a nossa realidade. Jesus tem te pedido algo. Jesus tem falado no seu interior, tem pedido para que você possa entregar algo, entregue. Ah, pastor, Jesus tem me cobrado tanto. Mas tem sido tão difícil. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Você tem um Deus que te ajuda, que te fortalece, que te dá o direcionamento. Você só precisa ser sincero e falar, Senhor, está sendo difícil entregar. Está sendo difícil abrir mão disso. Mas eu quero abrir mão. Será que o problema é a dificuldade de abrir mão? Ou será que é você que não quer abrir mão? Porque tem uma diferença. Uma coisa é a dificuldade, mas quando a gente tem dificuldade, a gente vai pedir a Deus e Deus vai abrir a porta. Outra coisa é quando nós não queremos entregar. E não adianta Deus, porque Ele age no nosso querer, baseado naquilo que a gente permite que Ele faça. Se a gente não quer, Ele não vai fazer. Que você possa olhar para dentro de você, ver aquilo que tem te afastado da presença, aquilo que tem te impedido de ir mais fundo, te impedido de enxergar o ensinamento que Deus está querendo trazer para você, que você possa abrir mão nessa noite. Entender que Ele vai fazer um milagre. Mas essa não tem que ser, a sua fé não pode estar baseada nisso, a sua caminhada não pode estar baseada nisso, a sua caminhada tem que estar baseada em Jesus, no Senhor, que Ele é o Senhor. Que a palavra dele é palavra de vida, ainda que machuque às vezes, porque machuca. Muitas vezes dói ouvir certas coisas, mas é necessário para o nosso crescimento. Eu quero orar pela sua vida, fique de pé nessa noite. Quero orar por você. Feche seus olhos. Comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para o seu interior. Deixa Deus te mostrar aquilo que você precisa entregar. Aquilo que tem feito você olhar para Jesus não da maneira que precisa ser olhado. Aquilo que tem te impedido de ter um relacionamento profundo com o Senhor. Deixa Ele trabalhar no seu interior, em nome de Jesus. Deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti.
as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Quando a gente entende isso, a gente para de se preocupar com milagre. A gente para de se preocupar com bênção e começa a se preocupar com a presença dele sobre nossas vidas. A gente precisa entender que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, mas também entender que nós precisamos buscar a face dele acima de todas as coisas, adorar a ele em espírito e em verdade, nos entregar por inteiro, querido, é entregar toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, porque muitas vezes a gente se entrega, mas fala: Jesus, essa área aqui não, Senhor, essa área aqui eu resolvo, isso aqui pode deixar comigo que eu consigo resolver. Mas o Senhor está falando: abre mão, meu irmão, abre mão, meu filho, porque eu quero fazer na sua vida, porque eu quero mudar a sua história. Até que ponto nós estamos dispostos a nos entregar por Ele? Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão pela presença dEle sobre nossas vidas? Oh, mas que nessa noite a gente venha sair daqui deixando tudo aquilo nas mãos dEle, entregando o nosso fardo para Ele, pegando o fardo dEle que é leve. Oh Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque nós vemos o quanto o Senhor nos ama, porque nós podemos enxergar que quando o Senhor nos confronta, não é para nos ferir, não é para nos magoar, mas é para nos transformar.
É mais uma prova de amor que o Senhor nos dá, porque o Senhor é Deus. O Senhor é todo poderoso. O Senhor poderia simplesmente seguir em frente e não está nem aí pra gente, mas o Senhor se preocupa em nos moldar, em nos transformar, em nos corrigir, para que a gente possa ter intimidade contigo, para que venhamos ser resgatados por ti. Oh, Senhor, abra corações nessa noite. Abre os olhos espirituais nessa noite, para que pessoas possam enxergar aonde tem errado, aonde tem caído, para que possam enxergar aquilo que precisam entregar, para que possam enxergar, Pai, que a Tua palavra é palavra de vida, que não há lugar que possamos ir, porque só a Tua presença nos traz paz. Só em Ti nós encontramos consolo. Só em Ti nós encontramos descanso para nós. Nos transforma e nos molda conforme a Tua vontade, Pai, para que venhamos viver a Tua vontade em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não busco só Tuas mãos, nem o que podes me dar. Cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. O Senhor é um Deus de consolo, de conforto, de paz. Sabe de todas as coisas. E o que Ele quer é que a gente seja feliz, que a gente tenha paz. E Ele deixa uma afirmação nesse mesmo capítulo, no versículo 47. Eu gosto muito desse versículo. Quando Jesus fala, eu confirmo isso para vocês. Gabriel, bota para mim ali o 47, por favor. Nesse mesmo capítulo aí. Ele diz, eu confirmo para vocês isto, 2 pontos. Aquele que crê terá a vida eterna. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Independente da circunstância. Entregue para Deus. Crê em Jesus. Crê na tua salvação. Saia daqui com a certeza absoluta que Deus sempre pega. Jesus vai pegar o teu fardo pesado, vai tirar de você e vai te dar um levinho. E toda vez que você tiver com ele pesado, busca, Senhor, está pesado, troca comigo, dá o teu pesado para ele e pega o dele, que o dele é levinho. Amém? Estender as mãos para cá, orar pelos pedidos de oração.
Deus amado e santo, queremos, Senhor, te agradecer pela sua presença, por tudo que aconteceu, Pai. Porque a tua presença, Senhor, é constante nesse lugar, nas nossas vidas. Nós dependemos do teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, nos orienta, nos fortaleça, Pai. Nos desvia, Senhor, de toda a armadilha e cilada do inimigo. Nós queremos entregar em tuas mãos, Senhor, esse pedido de oração, crendo, Deus, que o Senhor já está enviando solução e resposta para cada uma dessas pessoas, Pai. Por isso, deixamos no teu altar, Senhor, para que o Senhor cuide, como o Senhor sempre faz, de uma forma especial na vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado pelo culto dessa noite, Senhor. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela palavra, Pai. Leva-nos em paz para onde nós formos. Que teu Espírito esteja conosco, Senhor. Nos desvie de todo mal, de todo perigo. Semana de paz. Que tenhamos uma semana tranquila. E que algo especial da tua parte, Senhor, nos alcance esta semana. Esteja conosco, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus e boa noite. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Eu te busco, Senhor, com todo o meu coração. Eu te busco, Senhor, com todo o meu coração.